legalizar talvez não mude muito esse quadro de violência. A pergunta que precisa com mais pressa de resposta é: o que fazer para isso acabar? E para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente aqui no estúdio é a psicóloga da ONG Não Violência, Joyce Pescarolo. Bom dia. Bom dia. Nós vimos que a escola virou caso de polícia nas últimas semanas. O que fazer imediatamente para que isso não se torne uma rotina? Bom, primeiramente é importante diferenciar a violência maior, né, e a violência que ocorre na escola. O fenômeno violência escolar, ele muito mais se dá no âmbito das incivilidades, que é agressão verbal, xingamento, ameaça de pequeno porte, não é essa, né, grande ameaça. Então, isso é importante saber. Segundo lugar, não necessariamente o que se entende por esse quadro que passou é o que acontece em todas as escolas. Isso não é algo do cotidiano das escolas. São ações isoladas, embora aparentemente dê a impressão de que acontece em todas as escolas, mas isso não acontece. Acontece em algumas escolas específicas. No dia a dia são essas coisas mais tranquilas, que não é tão difícil assim de lidar. No entanto, não é porque não é tão grave que não seja algo que é complexo, né? Mas a senhora acha que não foi grave o que nós vimos? Uma professora sendo agredida com uma arma, com uma barra de ferro, estudantes entrando com armas e todo esse conflito com a polícia, isso já passou de um outro patamar? Não, com certeza, é algo gravíssimo. No entanto, não é uma realidade de todas as escolas. Quando a gente vê esse tipo de imagem, a gente tende a achar que isso acontece em todas as escolas. Realmente, a maioria das escolas não chegam nesse nível, felizmente, né? Não quer dizer que não possam vir a chegar, né? O que acontece nas escolas é que o próprio ambiente escolar dá margem a esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, é importante que os educadores, os pais estejam andando juntos para que realmente eles consigam trabalhar isso dentro da escola, no âmbito da escola. Até nessa semana, uma promotora de Londrina falou que os pais, eles perderam o controle sobre seus filhos. De quem é a responsabilidade quando situações como essa que nós vimos ocorrem dentro da escola? Primeiro que eu não creio que os pais perderam o controle sobre seus filhos. Acho que, na verdade, esse mito da família desestruturada, há que se perguntar a que tipo de família a gente se refere, né? E a que tipo de controle. O que é claro é que houve uma mudança do que é a escola. A escola dos anos 60, 70 não é mais a mesma, né? E talvez seja importante a gente também pensar que os educadores também devem mudar, né? Devem se aperfeiçoar, se capacitar, buscar formas de trabalhar com esses alunos que não sejam violentas também, porque ainda está muito focado no modelo autoritário e isso hoje em dia não funciona. Isso gera uma série de choques, de conflitos que acaba eventualmente acontecendo esse tipo de situação. E como deve ser esse ambiente que evita situações de conflito como essas? Primeiro, deve ter uma ótima liderança. A capacidade dos gestores de liderar, de planejar a sua atividade, né, de conseguir fazer cumprir, de serem firmes, porém afetuosos, isso é importantíssimo. Tendo isso, os educadores também se sentem mais apoiados. É importante que a escola organize o seu cotidiano, que ela tenha realmente focado em que tipo de ações ela quer. O que acontece muitas vezes é que você sente que as escolas também estão, assim, sem saber o que fazer, estão indo na rotina super atropelada e não param para pensar em ações específicas que tenham início, meio e fim. Então é importante ter em mente, se é cultura, né, da paz que a escola quer, ter um planejamento e poder cumprir realmente, não se deixar atropelar pela rotina do cotidiano escolar, que realmente é muito intensa. Agora, o que a gente viu nessa semana foi professores com muito medo de trabalhar. Às vezes a situação está bem acima do que se pode controlar junto com a direção da escola. Qual deve ser a atitude, o que os professores devem fazer para evitar esse tipo de conflito e até para se proteger dentro da sala de aula? Bom, primeiramente, eles devem estabelecer uma boa relação com os alunos. Isso não quer dizer ser muito bonzinho ou permissivo, não se trata disso. O professor tem que resgatar a sua autoridade. E resgatar a autoridade implica ser firme, mas implica, né, também ser um modelo para os alunos, ser exemplo, ter capacidade, dar aulas excelentes, né, boas aulas. Então, esse tipo de coisa também, se a escola retomar, lembrar que ela precisa resgatar sua autoridade, com certeza minimiza esse quadro de violência. Agora, alguns pais, eles estão com medo e pensam até em tirar os filhos das escolas. Qual é a saída para essas situações? Bom, na verdade, eu até entendo que esses pais, né, tenham medo. De repente, se eu tivesse meu filho numa escola que tivesse esse quadro, eu também gostaria de tirar. Mas isso não é a solução, né? A escola tem que pensar
junto com a comunidade, ações, porque a escola que é violenta, de modo geral, ela tem um vínculo ruim com a comunidade. A comunidade não respeita a escola. Então, resgatar esse vínculo com a comunidade e trabalhar em conjunto, porque o que ocorre acaba sendo uma espécie de cabo de guerra. Os pais de um lado e a escola de outro. A escola dizendo que é a função dos pais, os pais dizendo que é a função da escola. Então, tem que haver esse resgate, deles trabalharem em conjunto. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bom Dia. Um ótimo dia para você. Tá ok, obrigada.